Ó, Robson. O Robson Costa tá aí? Robson Costa. Ele estava aí, ele entrou, eu vi. Robson, outro Robson. Você tá aí? Robson Costa. Igor. Isso. Cadê o Robson Costa? Você tá aí, Robson? Daqui a pouco ele aparece. Bom, gente, Pedro Paulo, muito bem. Então, vamos lá, né? Vamos voltar aqui para a nossa Carla. Muito bem. Eurípides, Braine, vamos lá. Vamos continuar tratando dessa matéria um pouco mais, porque agora, né, não é o resultado que a ordem pede, né? Vocês vão ver nas questões, nas perguntas, que a ordem continua com a teoria adotada pelo código, porque não foi reformado ainda, né, mas a maioria da doutrina entende que esse artigo 74 é uma aberração, e nós vamos entender por quê. Mas a ordem quer essa resposta do jeito que está no artigo 74, e a gente também vai ver, vai constatar isso nas questões. Por que eu estou falando isso, né? Isso, Terezinha, já está aqui, não vou ler de novo tudo que está no artigo 73, né? Nós já fizemos a leitura. Aí tem uma manifestação do CAPES, a apostila que eu estou é aberratio ictus mais estudo, ok? Tem uma manifestação do CAPES que especificou, eu achei interessante colocar, aberratio ictus, erro por acidente, na aberratio ictus, por acidente, a pessoa pretendida também não é atingida, mas, diferentemente da aberratio ictus, por erro na execução, a pessoa visada pode estar ou não presente. Mas vocês vão falar, como, Pro? Não estou entendendo, não é? Como é que a pessoa não vai estar presente e há erro de execução? Vocês vão ver no exemplo daqui a pouco que é possível, né? E o CAPES deu algumas possibilidades, alguns exemplos de erro na execução, que eu trouxe aqui na apostila por achar conveniente, bom, oportuno, né? O erro na execução do crime pode se dar-se de diversas maneiras. Por exemplo, erro na pontaria, desvio da trajetória do projétil, por alguém esbarrar no braço do agente no instante do disparo, movimento do tiro, desvio de golpe de faca pela vítima, defeito da arma de fogo. Agora, é preciso tomar cuidado, se o defeito for grande, pode provocar se a arma não funciona, por exemplo, não é nem caso de aberratio ictus, é caso de crime impossível do artigo 17. Mas aqui é um defeito, alguma coisa que naquele momento, por conta disso, acertou uma outra pessoa, mas acabou acertando outra pessoa, né? Não é caso de crime impossível que a arma não funciona, aqui não. E aí, não foi ele não, quem trouxe esse exemplo foi o Guilherme. Foi o Guilherme? Ou foi o Queiroz? Foi o Queiroz, Paulo Queiroz, ok? Ele diz assim, olha que exemplo interessante. No interior do estado da Bahia, uma esposa decidiu, em razão dos maus tratos sofridos e constante ameaça de morte, matar seu companheiro. Ela decidiu. Mas ela vinha sofrendo muito com ele, mas decidiu fazer justiça com as próprias mãos. Então, ela engendrou, né? O que ela fez? Ela deu-lhe uma refeição para ele levar na marmita temperada com veneno. Ela preparou o veneno, chumbinho, né? Porque ela fazia a marmita dele, falou, bom, ele vai comer, ele vai para o trabalho. Ocorre que naquele fatídico dia não houve serviço para seu marido executar, de modo que ele entregou a marmita aos seus filhos de 7 e 12 anos e saiu. Veja, a vítima não, a vítima, né, que era o marido, ele nem estava presente quando aconteceu o episódio, porque por isso que a menção que a pessoa avisada pode estar presente ou não, né? Ele não estava presente, ele simplesmente não foi trabalhar onde ele iria trabalhar, deu uma saidinha e deixou as marmitas para os filhos comerem. E os menores acabaram por comer a refeição e vieram a óbito
vítimas do veneno chumbinho. A análise do caso pelo pesquisador criminalista Guilherme, né? A esposa foi acusada pela prática do crime de homicídio qualificado consumado, por força do artigo 73, porque o Código Penal usa a teoria da equivalência, é como se tivesse atingido a pessoa que visava, né? É isso que diz o artigo 73. Quando por acidente ou erro nos usos da meio de execução, o agente, ao invés de atingir pessoa que pretendeu, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado contra o próprio esposo. Então, ela foi acusada por homicídio qualificado com agravante de ser cometida contra o marido, que é uma causa de aumento de pena. Está no artigo 61, que traz a circunstância. Traz as circunstâncias de aumento de pena. Se a gente pegar lá o 61 pelo critério trifásico, na segunda fase vai aplicar, né? O 61, olha aqui, vamos lá verificar. Inciso 2E, é crime praticado contra cônjuge, que é o marido, né? Então, além de ser homicídio qualificado, por que é qualificado? Porque está na parte especial que se matar por veneno é o crime de benefício, não é? O crime é qualificado. Consumado, porque as crianças morreram, com agravante de ser cometido contra o marido, quer dizer, entra como se ela tivesse atingido a pessoa avisada, porque o Código Penal adotou a teoria da equivalência, né? No artigo 73. Essa situação, que é um caso verídico, revela toda a irrazoabilidade, como diz Paulo, e a desproporcionalidade da incidência da teoria da equivalência adotada no artigo 73. Por quê? Porque ela não queria matar os filhos, ela queria matar o marido que vinha sofrendo. O sofrimento também não justifica. Poderia até ser enquadrado que ela mate, não justifica que ela mate. Ela poderia ser até enquadrada em homicídio privilegiado e não qualificado, mas ela matou por veneno, acabou gerando tudo isso. Mas, veja, a teoria da equivalência adotada no artigo 73, segundo Paulo Queiroz, ela consagra o resquício próprio de um direito penal do autor. O direito penal do autor, proposto pelos penalistas nazistas, fundamentava a aplicação da pena em razão do ser, daquele que o pratica, e não em razão do ato praticado, antigarantista. Então, o que é melhor aqui, que vocês vão verificar, até eu trouxe depois, é que o Código adote, como acontece no direito penal internacional, que adote a teoria da concretização. O que quer dizer isso? O que aconteceu de concreto? Nesse caso, ocorreram 2 homicídios. A pena vai ser exasperada? Sim, responde por uma só, não é? Porque aí, se a doutora Carla é advogada, ela vai pedir o crime continuado, porque é mesmo local, mesmo modus operandi, vai pedir para ela responder por um só, com pena aumentada. Muito bem, o seu raciocínio está correto, Carla. Mas vamos voltar aqui. Por que tem projeto para mudar isso aqui, né? Porque o Código, do jeito que está, adotou a teoria da equivalência e não da concretude, da concretização, como adota países alienígenas internacionais, o que realmente aconteceu. Então, esse artigo aqui é esdrúxulo, né? Mas a ordem gosta dele, que é a resposta que consta aqui, vocês vão verificar na pergunta. Então, a gente precisa tomar cuidado na hora de estudar, né? Se não modificar, tem que colocar de acordo com o código. E dessa forma, se adotasse a teoria da concretização, ela ia responder por homicídio culposo e poderia até pegar perdão judicial. Lembre-se, a Cristiane, ela não queria matar os filhos. O elemento subjetivo, o elemento que estava na mente do sujeito, não era dolo, intenção, era
matar, sim, era dolo, intenção para matar o marido, não era dolo, intenção para matar os filhos, não, ela jamais esperava ter matado os filhos, não é? Então, como diz Paulo, o Código Penal de 40 adotou a teoria da equivalência, hoje minoritária, segundo a qual é irrelevante que o dolo se concretize em pessoa diversa da pretendida. Então, não importa, né? Não importa para o Código Penal, ele manda aplicar como se tivesse atingido a pessoa-alvo, né? E isso é um absurdo. Por que é um absurdo, né? Mas nós precisamos continuar aplicando no certame da ordem, enquanto não modificar, não é? E aí vamos ver a página 3 aqui. Semelhante solução é evidentemente antigarantista e francamente desproporcional. Por quê? Vamos verificar. Em primeiro lugar, a teoria da equivalência consagra resquício próprio de um direito penal do autor. Isso já foi falado, não é? Sim, porque para ela não importa, ou só importa secundariamente o fato efetivamente praticado pelo autor. Isso é a teoria. Mas ela matou os filhos, e ela não queria matar os filhos. Ela não tinha elemento subjetivo para matar os filhos. Ela vinha sofrendo e queria matar o marido. Ela também não poderia fazer justiça com as próprias mãos. Mas será justa essa pena? Será que há equidade nesse sentido? Por isso que na maior parte dos países, eles adotam a teoria da concretude, né? O que concretamente aconteceu, e não da equivalência, como o nosso código encaminha, né? O nosso código determina. Em segundo lugar, tal solução é, a todas as luzes, desproporcional. Com efeito, não é razoável que alguém que tenha se envolvido em semelhante tragédia, que possivelmente mais necessita do perdão judicial do que de castigo, responda por um crime de homicídio, nem que seja um, porque vai aplicar lá o crime continuado, vai responder por um, não é? E aí vai responder por um só, se a pessoa avisada é um só. E ela matou 2, mas de forma culposa, sem intenção. Então, mais necessita, responda por um crime de homicídio doloso, consumado, qualificado. Logo hediondo, sujeito em consequência a uma pena de 12 a 30 anos de reclusão. Note-se que, embora não preveja aumento de pena, a solução adotada é mais gravosa para a gente, uma vez que a pena do homicídio consumado é superior à pena resultante do concurso material da tentativa de homicídio e do homicídio culposo contra o marido. Se você for aplicar os duas, então, aí você tem que colocar a tentativa do marido, né, contra o marido, e mais os homicídios culposos, não é? Bom, vocês sabem o que o código determina. Vamos para outra, que tem mais uma observação muito interessante, que aí vem a parte mais interessante que eu quero comentar com vocês. Olha aqui a sequência, na página 4. Mais razoável, portanto, seria que, adotada no particular a teoria da concretização ou concreção, hoje majoritária no mundo, não é? O autor respondesse unicamente pelo fato que fez, e não pelo que pretendeu fazer. Ela responderia por matar culposamente seus filhos, né? E poderia até ser, a Cristiane Torlona pegou perdão judicial, ou seja, ela não pegou pena, é possível, e nós vamos estudar o perdão judicial nas causas extintivas da punibilidade. Aí vem uma outra questão, eu nem vou ler aqui, depois se vocês quiserem ler, né, não vou ficar lendo aqui, mas vem uma outra questão que eu achei muito interessante, né, a observação, que é um absurdo. Veja, ela vai responder como se tivesse matado o marido, não o que aconteceu, o que concretamente aconteceu. Aí ela pergunta, ela cumpre pena, tudo, porque homicídio qualificado, etc. É o que manda o código. Pergunto, ela fica com crédito para matar o marido? Ela não bis in idem, ela não pode ser presa de novo. E se ela resolveu matar o marido? Ela vai ser presa de novo? Ela já cumpriu pena por isso?
Ah, então ela tem um crédito, ela pode matar o marido e não ser presa? Olha o absurdo. É realmente para dar um nó, não é para dar um nó? E é isso que o Paulo coloca aqui. Olha, na página 4, no final. Para encerrar, merece destaque outra situação surreal, bem apontada pelo Paulo Queiroz, com a maestria que lhe é peculiar. Supondo, com base na teoria da equivalência adotada pelo Código Penal, que a vítima desejada não venha a óbito. Não, isso não foi, ele não morreu. Isso foi um caso verdadeiro. E que o agente responde pela morte da vítima não desejada, né? Vítima real, como se tivesse atingido, vai responder como se tivesse atingido o marido, né? Como se procederia a posteriori, depois, se ela viesse a matar o marido? Porque ela já foi presa, cumpriu pena de homicídio qualificado. É o que eu falei para vocês. Existe um crédito aí, não é? Anos depois, no mesmo ano, anos depois que ela cumpriu pena, ela sai da cadeia e fala, bom, eu já cumpri pena mesmo, agora eu posso matar. Será? Olha o absurdo, né? E alguém falou, não sei se foi dessa turma, como é que chama aquele filme? Risco? Deixa eu ver se eu anotei aqui. Aconteceu algo parecido naquele filme. Não sei agora, não precisava procurar com calma. Risco duplo, risco... Que a mulher foi condenada, cumpriu pena, e o marido engendrou a morte dele. Risco não sei o que, agora não lembro. E é muito interessante por causa disso, ela cumpriu pena. Então, depois, ela descobriu que ele tinha engendrado a situação e que, para se livrar, porque ele tinha recebido uma herança, alguma coisa assim, para se livrar dela, né? E aí ela falou, bom, agora se eu matar ele, eu já não vou cumprir pena de novo. Porque eu já cumpri pena. Então, é algo interessante, né? O Paulo comenta, para ser coerente, a rigor não haveria crime punível se ela matasse depois, porque, do contrário, correria um bis in idem. Afinal, a esposa já havia sido punida pela morte do marido quando matou seus filhos. Assim também entende Luiz Flávio Gomes, né? Que é um absurdo, né? Então, gente, como é que fica, né? Se a gente tentou matar Antônio, matou João, tentativa de homicídio, mas homicídio culposo. São duas pessoas diferentes, né? Se o agente matou Antônio e João não morreu, homicídio consumado doloso, mas lesão corporal culposa. Matou Antônio e João não morreu, por causa do concurso formal, né? Quis matar Antônio, mas aí acertou João, Antônio, homicídio consumado e lesão corporal com um tiro só. Mas isso a gente já viu também. Eu quero perguntar para vocês se vocês entenderam a situação aqui. Ela é complexa mesmo, não é? Aí vocês vão falar, mas agora se eu tiver uma pergunta na ordem, o que eu respondo? Vocês têm que responder o que está no código, não é? E a ordem gosta desse assunto, gosta. Mas eu tenho para falar para vocês da aberração, que é o artigo, que ele é questionado pela maior parte dos doutrinadores, e que há projeto de lei para reformar isso. Hoje tudo meio parado por causa de pandemia, por causa de reforma de previdência, reforma disso, daquilo, não é? Mas para que o código não conste mais isso, né? Para que conste que deverá responder pelo que efetivamente praticou, né? Por conta que seria justo a teoria da concretude, né? Então, mas como fica a ordem? Vamos responder de acordo com o que está no código. E assim que é o exame, o certame da ordem? Sim, eles têm colocado dessa forma. Deixa eu ver o que a Carla colocou aqui. E se ela sai e mata o marido, o que acontecer? O que acontece? Então, é justamente a colocação que o Paulo fez, não é? A pergunta é a seguinte,
ela pode cumprir pena por ter matado o marido, se ela já cumpriu pena por ter matado o marido? O Código manda aplicar. A pergunta é justamente essa. Ela, ai, por que não está digitando aqui? A pergunta é o que o Paulo comentou. Ela pode ser presa por ter matado posteriormente o marido? Essa é a pergunta. Se ela já cumpriu pena por isso? Veja, a situação é complicada. Não é? A doutrina diz que não. O que vocês acham? Rodrigo, cadê o Rodrigo? Quero a resposta do Rodrigo agora. A doutrina diz que não é? Por isso que tem projeto de lei modificando, né? Vamos ver, apareceu um F ali que não era para aparecer. Rodrigo, cadê o Rodrigo? Rodrigo, sumiu, Rodrigo, você não está na aula, Rodrigo? No caso do Bruno, aqui, por que no caso do Bruno? Qual é a ligação? O Bruno quis matar e matou. A Elisa Samúdio, eu não entendi. Ele quis matar. Ele não matou, né? Parece que... mas isso foi confessado depois, né? E não acharam o corpo, e foi muito bem. Mas isso não vejo aí nesse caso a questão da aberratio ictus, né? Porque eu acho que não acharam o corpo ainda. Acharam, Rodrigo? Eu não estou sabendo. Acharam o corpo? Parece que deram para os cachorros. Não, nem vão achar, porque pelo que foi comentado, e ele acabou, não acharam, ele acabou confessando o crime depois, dizendo, não confessando, ele disse que foi o macarrão, entre aspas, né, porque eu não sei o nome do cara, eu não vi detalhes, mas disse que ele foi entrevistado pelo Fantástico, e ele falou isso no Fantástico, que foi o macarrão que matou, e parece que ele matou por ciúmes, ele tinha ciúmes do Bruno, né, e aí ele mandou matar, né, essa foi a versão, estudar as fezes do cachorro, exatamente, não é? Mas aí, eu não vejo aberratio ictus, porque eu vejo que estava tudo certo, eles combinaram, ele não fala que não sabia de nada, mas eu acho que ele estava na fita mesmo, porque ele estava ameaçando ela, inclusive ela já tinha pedido uma medida protetiva, e o juiz tinha negado, dizendo que ela não tinha relação íntima de afeto, né? Como é que ela não tinha relação íntima de afeto se ela teve um filho dele? Não é? Não batia uma coisa com outra, não batia, né? Então, parece que ele quis se livrar da pensão alimentícia e acabou matando. Parece que ele não matou, quem matou foi o macarrão, mas ele foi partícipe. Qual é a diferença? As formas de concurso de pessoa é autor, coautor. Ele não foi coautor, como os cravinhos foram coautores, e a Suzane foi partícipe. O partícipe não executa, o Bruno não executou, os cravinhos executaram, foram os corréus, né, os dois executaram, foram coautores, e parece que o Bruno não, o Bruno foi partícipe. Ele disse que não sabia de nada, mas pelos autos, pela condenação dele, ele sabia, e encomendou lá, pediu para o macarrão fazer o serviço, aí entregaram lá para os cachorros. Mas eu não vejo isso. Professor, fala, Rodrigo. Falei isso daí porque na época teve uma discussão, antes dele confessar o crime, de que ele poderia negar porque não encontraram o corpo dela. Aí teve uma discussão e o pessoal falou assim, já pensou se essa mulher aparece, cara, quando ela era na morte dela, e ele não falou nada, negou até o fim, e ela aparece do nada? Aí teve essa discussão, entendeu? O pessoal, ele vai lá, mata ela e não vai ser preso.
Porque ele já pagou pelo crime dela. Ah, sim, agora eu entendi o seu raciocínio, exatamente, não é? Vamos supor que amanhã ou depois ela apareça e ele fica essa... exatamente isso. Mas aí vem a minha pergunta, Rodrigo, o que você acha no caso? Fica com esse crédito mesmo? Porque... Olha, professor, eu acho que não existe isso aí, não. Na realidade, pelo Código Penal, existe, né, pela teoria da equivalência. Não é que existe, induz a isso, né? Deixa eu ver, mas não, é uma aberração jurídica, não dá para imaginar uma coisa dessa, né? Carla, eu acho que não pode, pois não pode ficar com crédito de pena para cometer crimes posteriores. Se ela vai matar, cumprir pena novamente. Exatamente, não poderia ser qualquer crime, mas ali a morte do marido, que ela já cumpriu pena. Mas o Damásio também diz que não tem cabimento, isso que seria um incentivo à prática delitiva, né, que não teria cabimento, mas é uma situação esdrúxula, né, se a pessoa já cumpriu pena. Eu estou tentando lembrar o nome daquele filme, depois se eu lembrar, eu mando, mas não lembro, viu? No seu Cláudio, eu vi um filme que realmente daria uma boa discussão. Se você for advogado, Rodrigo, você vai falar, escuta, mas como é que ela pode cumprir pena se ela já cumpriu pena por isso? A Gabriela também, a Sônia também, a Gisele, o Eurípides, não é? É isso mesmo, Gisele. Acho que eu já tinha até comentado com vocês. Eu vou anotar até aqui, de novo, vou anotar porque não achei com facilidade. É risco duplo, duplo risco. É isso mesmo. É muito interessante esse filme, gente, porque ela cumpriu pena por causa da morte, né? E depois ela descobriu que ele não morreu e que ele fez tudo, é ótimo. Quem quiser assistir, se quiser fazer um relatório, pode me mandar por e-mail que eu assino e mando 4 horas aulas, né? Porque é muito bom esse filme. Como é que ela iria cumprir pena de novo se ela já cumpriu? Olha, a doutrina da Damásio diz que não tem cabimento, isso que seria um incentivo à pessoa a praticar crime, etc. Né? Mas a cena do crime acontece num barco. Eu não lembro disso, eu não lembro. Eu já assisti, mas não lembro, preciso assistir de novo. Mas muito interessante. Mas a vida não é um bem maior que a liberdade? Nesse caso, apesar de ser um traço, a vida dele tem mais valor que a liberdade dela. Sim, tem, mas ela cumpriu pena, Carla. Eu concordo com você, mas ela já cumpriu pena por isso, ficou anos presa, e foi um caso real, não é? Ficou anos presa. Como fica a pessoa penada. Por isso é que o direito internacional alienígena e também a proposta de mudar esse artigo vai nessa entoada, não é? Que para mudar, para sair da teoria da equivalência, porque eles mandam... É a teoria da equivalência. Não, eu não tô defendendo isso. Miriam, não estou defendendo isso. Eu estou dizendo que é uma situação que não deixa de ser real para ela, não é? Ele não merece morrer, nem merecia antes, né? Não há justiça vingança com as próprias mãos. Não é? Se ele batia, maltratava, ela tinha que procurar a justiça, mas nem antes nem depois, não é? Não merece, ela também não merece que ela, não merecia ela cumprir pena, não é? Nem depois que isso acabou acontecendo, porque ele não morreu, quem morreu foram os filhos, e ela não queria que morresse. Ela também não teria que cumprir a pena de homicídio qualificado. E por isso que a teoria da concretude, da concreção, seria excelente, como é adotado em vários países, não é? A mudança do dispositivo seria coerente, né? Porque não tem cabimento essa teoria da equivalência, né? Não merece morrer, não merecia morrer, e ela nem poderia fazer isso antes, mas não se esqueça, Carla, que ela já cumpriu pena por isso. E a discussão que permeia toda essa situação é que não há um crédito para ela cometer crime, né? O fato dela ter cumprido pena.
uma pena grave, né? Por isso que o ideal é que ela tivesse cumprido pena ou por homicídio culposo, um homicídio culposo, como foi falado, não é? Porque é o crime continuado, um homicídio culposo com pena exasperada, ou então recebido perdão judicial, porque não era o que ela pretendia fazer. Professora, nessa situação de ter a intenção de matar e não realizou, indiretamente as crianças vieram falar, o marido foi o responsável pelo ato dela? Não, a pena é personalíssima. Ele não foi responsável porque ele entregou a marmita? Não, ele nem jamais, nem culpa, porque nem sem intenção, né? Porque para ter crime culposo, a pessoa tem que ser imprudente, negligente. Ele jamais imaginaria que ela tivesse colocado veneno na comida dele, né? Não é, ele não seria, não. Ela não teria que receber um tratamento em vez de ser presa? Um tratamento psiquiátrico, mas ela não era doente mental, ela estava sofrida em razão dos espancamentos, mas ela também não poderia matar o marido, né? É claro que se ela tivesse matado o marido verdadeiramente, ela deveria responder por homicídio qualificado mesmo, ninguém pode matar ninguém, ninguém merece morrer na mão de ninguém, nós não temos direito de tirar a vida de ninguém, então ela teria que cumprir, mas não foi o que aconteceu, concretamente, morreram os filhos, que ela não queria, ele ficou vivo, então ela deveria responder pela morte dos filhos, ou perdão judicial, né, que nem a Cristiane Torlone obteve, né? Mas a vida dele deve ser protegida, logo, se ela matar, vai ser presa? Mas ela já foi presa, né, por isso. A injustiça contra ela não pode justificar ele ser morto? Não pode, né, o mais justo seria ela cumprir a pena pela ação. Ela cumprir a pena do que aconteceu concretamente, e isso, pelo resultado. Aí sim, Carla, agora chegou na teoria da concreção ou do que efetivamente aconteceu. Exatamente, isso seria justo. Por ser um resultado que ela já foi presa, por um resultado que ela já foi presa, essa é a questão que o Paulo coloca aqui. Como é que ela vai ser presa por algo que ela já foi presa, não é? É o que ele coloca aqui, entendeu? Isso foi um caso concreto, isso aconteceu, e ela foi e cumpriu pena por homicídio qualificado. Mas ela não matou o marido, ela matou os filhos, ele ficou vivo. Então, isso foi uma situação real que aconteceu. Então, melhor seria que o código adotasse a teoria da concretização mesmo, né? Porque assim é o que concretamente aconteceu. Não justifica, Rodrigo, que ela vai cumprir por um resultado que ela já cumpriu a pena, não é? Então, está errado, o código tem que modificar, mas não, pena 2 vezes, não tem lógica, pois é, pena igual, porque agora ela fala, não, eu já cumpri, vou matar, mata e vai cumprir pena de novo, é um bis em idem. Mas isso é uma aberração, não é uma aberração? Porque o ideal é que ela cumprisse pena pelo que aconteceu, né? Concretamente. Então, o que aconteceu concretamente? Aconteceu que ela matou os filhos. Ela quis matar os filhos? Não. Ela tinha outro elemento subjetivo. Então, ela praticou um crime culposo, não é? Ela foi imprudente, porque ela não poderia ter colocado o veneno ali, deixado a marmita ali, ela poderia ter imaginado que isso aconteceria, e pegar homicídio culposo. Ela não teve intenção de matar os filhos. Não tem nexo causal para estabelecer que ela quis matar os filhos. Não foi isso, ela queria matar o marido. E não matou e foi presa por homicídio qualificado, como se tivesse matado o marido. Como é que ela vai cumprir de novo a pena pela mesma coisa? Mas isso também não justifica que ela mate o marido, não é? Como a Carla colocou, não é justo ela cumprir a pena de novo, mas também não é justo ela matar, não é? Então, o ideal é que ela respondesse pela morte dos filhos de forma culposa. Aí poderia pegar um homicídio culposo com pena exasperada, ou pegar o perdão judicial, que nós vamos estudar depois, não é? Mas eu quis trazer à baila esse assunto, porque acho que até trouxe aqui, nós vamos até passar por isso, né? Deixa eu ver se eu trouxe, né?
Eu acho que eu trouxe, vamos ver se eu trouxe, um exemplo que efetivamente a ordem quer a resposta do artigo que nós estamos estudando, né? O que a ordem quer? Porque é o que está na lei, e a ordem gosta desse assunto, viu? Eu, por exemplo, com esses problemas todos, eu faço pergunta para concurso, para delegado de polícia, para escrivão, para investigador, porque eu sou professora da academia de polícia, eu trabalho com isso. Mas eu jamais coloco esse artigo 73 por causa dessa aberração, e a ordem coloca muito. Então, eu não colocaria, se tivesse que elaborar esse tipo de pergunta, elaborar as perguntas da ordem, eu elaboro da academia, elaboro para delegado. Eu não colocaria isso, por causa de todo essas aberrações que nós citamos, não é? Agora, vocês vão falar, se cair no exame da ordem, o que eu coloco? Coloco o que a ordem quer, ou seja, o que está no artigo 73, não é? Porque não resta dúvida que é isso que a ordem deseja. Vamos voltar para as questões, gente, para ver se dá para a gente trabalhar um pouco mais, né, nas questões agora. Vejam eu acho que foi quem que foi mesmo que respondeu acho que foi a AXA, acho que foi, não é? Foi, exatamente, não é? Então, é a questão número 3, vocês estão com material. Vamos entender isso aqui, porque você está certa, viu, AXA? É o gabarito da ordem. Essa questão foi formulada em 2019, não está tão longe assim, ok? Foi no certame 29, né? Veja, o inconformado com o comportamento do seu vizinho, que insistia em importunar sua filha de 15 anos, Mário resolve dar-lhe uma lição e desfere 2 socos no rosto do importunador. Nesse momento, com o escopo de nele causar diversas lesões. Durante o ato, entendendo que o vizinho ainda não havia sofrido na mesma intensidade do constrangimento de sua filha, decide matá-lo com uma barra de ferro, o que vem efetivamente acontecer. Descobertos os fatos, o Ministério Público oferece a denúncia em face de Mário, imputando-lhe a prática de crimes de lesão corporal dolosa e homicídio em concurso material. Hoje nós falamos sobre, esses dias, né, o encontro passado e esse, sobre concurso material, entre o crime de lesão corporal e o crime de homicídio, né? Durante toda a instrução, Mário confirma os fatos descritos na denúncia. Considerando apenas as informações narradas e confirmada a veracidade dos fatos expostos, o advogado de Mário, sob o ponto de vista técnico, deverá buscar o reconhecimento de que Mário será responsabilizado por... Nós já vimos que a AXA falou e está certa, a questão é vai ser responsabilizado pelo que está na A. O que é? Apenas pelo crime de homicídio, por força do princípio da consunção. Vocês lembram que nós estudamos o conflito aparente de normas e estudamos que tem 3 princípios que solucionam o conflito aparente de norma, que é o da especialidade, a norma especial afasta a incidência da geral, o princípio da subsidiariedade, não é? Aquilo que Nelson Hungria chama de soldadinho de reserva, né? Se for, por exemplo, um crime de perigo, mas aí, de repente, acontece a morte, não é? Aí o crime de perigo se afasta, que ele é subsidiário, e vai responder pela morte, que é o crime maior. O crime subsidiário é sempre menor, não é? Mas e tem o princípio da consunção. Consunção quer dizer consumir, vai ser consumido, né? E por quê? Porque o princípio da consunção, ele tem alguns casos, quando eu passei uma apostila para vocês, depois vocês dão uma olhadinha, a pessoa entra no iter criminis, cogitação, atos preparatórios, com ânimos furandi. O que quer dizer isso? Elemento subjetivo, intenção de furar, de bater.
E no curso do iter criminis, acaba matando, não é? E aí, houve o quê? Houve um crime progressivo, não é? A pessoa quis, no curso, quis praticar uma lesão e no curso acabou matando. Então, é o princípio da construção pela chamada progressão criminosa. E lembrando também que, a gente não pode deixar de lembrar que muitos crimes, eles são absorvidos. Consunção é a mesma coisa que absorção. Absorve, não é? Por exemplo, a facada que o Bolsonaro recebeu, bate na pele, já tem uma lesão corporal. Depois, o ônibus era necândio, houve uma tentativa de homicídio. Se ele tivesse morrido, homicídio, não é? Então, se alguém quer matar o seu inimigo, o projétil sai. Quando entra na pele da pessoa, já tem o quê? Furando, ânimos furando, já tem uma lesão corporal. Mas qual que é a intenção do agente? A intenção do agente é matar. Então, essa lesão corporal vai ser absorvida pela vontade, pelo ânimos do agente, que é necande. Né? Isso não vale só para a questão do crime de homicídio, que é o princípio da construção. Vale para outras modalidades, para outras situações. Vamos dar outro exemplo. Né? A pessoa entra numa residência para furtar. Qual é o elemento subjetivo, a vontade subjetivamente que se encontra na mente do agente, homem ou mulher? É furtar. Entrou, não é? Lá dentro, se arrepende, já estava pegando alguns objetos, né? Fala, mas o que eu estou fazendo? Desiste, né? E vai embora. Que crime praticou? Vou falar de novo, tá? A pessoa entra dentro de uma residência para furtar. E está lá com um saco pegando alguns objetos, furtando. E, de repente, ela fala, ai, o que eu estou fazendo? Sai, larga o saco e vai embora. Praticou algum crime? Que crime praticou? Quem se arrisca? Se errar, não tem problema. Vamos lá, gente, coragem. Invasão do homicídio? Muito bem, é o Igor que falou, ou é o Brian? Quem falou? Com o Mário. Ah, o Mário, muito bem, o Igor também colocou aqui, invasão de domicílio. Muito bem. Por que invasão de domicílio? Porque a pessoa... Ah, muito bem. Por desistência voluntária? Exatamente. Muito bem, Richard, desistência voluntária. Estava no iter criminis, não é? Aí vocês vão falar, mas não é invasão de domicílio, muito bem. Vai responder só pela invasão, porque está no curso, entrou dentro da casa e invadiu a residência. Aí vocês vão falar, por que não responde? É o artigo 15, desistência voluntária. Por que não responde por tentativa, artigo 14, né? Por que não responde por tentativa de furto? Porque a pessoa parou, desistiu porque quis. E na tentativa, e guardem isso, só existirá a tentativa quando a pessoa para. Para por quê? Por circunstâncias alheias à sua vontade. A polícia chegou, o dono da casa chegou, não é? Então, veja, o que eu quero colocar, por que eu toquei nesse assunto? Porque a invasão de domicílio, se a pessoa pratica o furto, é absorvida, no princípio da construção, ela é absorvida pelo crime de furto, ok? Ela é absorvida pelo princípio da construção. Então, entrou dentro da residência no iter criminis, já praticou um crime, mas ela fica absorvida se tiver o furto consumado. Agora, se a pessoa no curso invadiu e depois ela está lá catando e resolve desistir, não vou levar nada, estou louco, vou embora, estou louca, vou embora. Vai responder pelo que praticou. Praticou o quê? Invasão do domicílio. Mas não tentativa de furto? Não. Tentativa de furto, a pessoa parou por quê? Por circunstância alheia à sua vontade, está no artigo 14, 2. E na invasão aqui, nesse exemplo que eu dei, não, a pessoa parou porque quis.
Então, é o artigo 15. Eu trouxe à baila isso por causa que é o princípio da construção também, não é? Se houve o furto consumado, a invasão de domicílio fica absorvida, não vai responder em concurso material, como o promotor colocou aqui, ó, lesão corporal e homicídio em concurso material. No exemplo do furto, também não vai responder por invasão de domicílio e por furto em concurso material. Não, não vai responder. Então, é a alternativa A mesmo, né? Vamos ver a B, por que não é? Apenas pelo crime de homicídio por força do princípio da alternatividade, sendo aplicada a regra do crime progressivo. O princípio da alternatividade não caracteriza conflito aparente de norma. Então, é caso de crime subsidiário, quando constitui um crime mais grave, é subsidiário em relação a um crime de grau menor? Não, não é, não. Não é, não. O crime subsidiário, nem sempre ele está ele está no iter criminis, ok? Às vezes ele não está, às vezes ele não está, não é, às vezes não, ele não está, ele é delito autônomo mesmo, ele não está nessa abrangência. Eu vou dar um exemplo, no crime subsidiário, é até explícito, né? É o artigo 132 do Código Penal, que é crime de perigo, né? Ele não está nessa sequência, aqui, artigo 132, vamos lá. O crime subsidiário, ele aparece, normalmente, ele aparece como um minus, uma potencialidade lesiva menor. Aí vocês vão falar assim, mas aqui é menor também, nem sempre. Por exemplo, se a pessoa pratica, o subsidiário apenas sempre é menor, no crime, na construção não. Nós vimos, por exemplo, pode ser maior ou pode ser menor. Por exemplo, no falso, quando a pessoa passa o cheque sem fundo, ela vai responder pelo estelionato, porque a intenção dela não era falsificar, era receber o dinheiro, era provocar o desfalque. O crime subsidiário, veja o artigo 132, expor a vida ou a saúde de outrem, também no caso do roubo com emprego de arma de calibre permitido. Sim, também, Rodrigo, também. E no caso de homicídio com arma, se a pessoa não tiver porte, também acontece isso. Olha aqui, Brenda, artigo 132 é um subsidiário explícito, ele é um substituto, ele é um minus, ele não tem o princípio da construção, ele pode abranger um crime menor ou um crime maior, tanto faz, mas ele vai estar no mesmo iter criminis. Aqui no artigo 132, expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente, não é? É um crime de perigo, mas ele é um minus, a pena dele é menor. Olha aqui, artigo 132, ele já fala, pena de detenção 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Então, é um subsidiário explícito, é um minus, sempre é um minus. É o soldadinho de reserva, é aquele, olha, se o titular entrar em cena, eu caio fora, não é? Aí você vai falar, mas às vezes está no mesmo iter criminis, mas ele sempre, você vai ver sempre que ele é um minus e nem sempre ele está no mesmo iter criminis. Por exemplo, outro exemplo, ele é o crime de constrangimento ilegal. Vamos lá para o artigo, ele pode ser elementar. Artigo, pegar um outro, deixa eu ver aqui. Eu vou pegar perigo de contágio venéreo, artigo 130. Expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso ou contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber de que está contaminado. Veja, é um crime de perigo, ele é um minus, ele é um crime subsidiário. E se a pessoa vem a morrer, ele desaparece, ele fala, olha, quem entra em cena é o titular. Eles têm muita semelhança, mas você sempre vai verificar
que o crime, você vai falar, mas esse expor não está no curso, né? Não está no curso, necessariamente não é? Por exemplo, aquele caso de não colocar o aparato, fazer a pessoa trabalhar para pintar o prédio e não colocar aquele aparato que a CIPA exige, não é? A CIPA exige lá toda a cadeirinha, todo o cinto de segurança, etc. Né? Esse é o crime do artigo 132. Então, se a pessoa não coloca, vem praticando essa conduta. Não é naquele determinado momento, naquele itinerário que ela vai praticar. Não, ela vem praticando a conduta. Você vai falar assim, pode ser um crime continuado, eu posso pedir como advogada, sim. Mas vamos lá, o funcionário está trabalhando 1 mês, 2 meses, 3 meses, sem cadeirinha, tem lá ou um andaime horroroso que pode despencar a qualquer tempo, não tem cinto de segurança, está expondo a perigo a vida do funcionário. Não é nem um dia só, nem um momento só. E o crime, o princípio da construção, ele está ligado à questão do itinerário, daquele momento, exato momento. Então, o dono não põe o aparato, a cadeirinha, não disponibiliza o material, um belo dia o funcionário despenca e morre, não é? Aquela sequência de exposição do funcionário a perigo, né, é um crime subsidiário, vai desaparecer, vai responder por homicídio, não é? Então, sempre, Brenda, você tem noção que o crime subsidiário é um crime menos grave, ok? E sempre, é um menos, é bem pequeno. Ele está numa sequência, eu vi que você colocou que entendeu, tá? Procura ler, eu passei até umas figurinhas que o Capês deu quando eu mandei esse material. Mas dá para... Não, quando você pega a sequência, não está em várias... Está colocando a pessoa em perigo, está tendo relação... Não, ele desaparece, é que nem a relação sexual, passar doença venérea, não é? Não é naquele exato momento, pode estar fazendo isso muitas vezes, e é um crime subsidiário também. Agora, se matar por causa da doença, vai responder por homicídio, por AIDS, etc. Então, eles podem ter aparência igual, mas dá bem para você verificar que ele é um crime subsidiário. Ele não está na mesma sequência. Veja, vou te dar um exemplo que acho que vai ficar bem claro. Olha, o crime de ameaça é um crime subsidiário implícito. Por quê? Acho que agora você vai entender bem. O crime de ameaça. Por quê ele é implícito? Porque na pena não está dizendo se o fato não constitui crime mais grave. Vamos lá para o artigo 147. Diz assim, ameaçar alguém por palavra, escrita ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Ok? Aí, olha, detenção de 1 a 6 meses, 6 meses é G-crime, e não está, se o fato não constitui crime mais grave. Então, ele é subsidiário e implícito. Vamos imaginar a seguinte cena. A pessoa chega e fala assim, olha, qualquer dia eu ainda te mato. Tá vendo essa arma aqui? Qualquer dia eu ainda uso para te matar. Ok? Está consumado o crime de ameaça? Perfeito. Ele é subsidiário? Subsidiário e implícito, porque não está escrito ali se o fato não constitui crime mais grave. Mas vamos imaginar que acabou de falar isso, ele entre num outro item crimes. Você quer saber? Eu vou matar hoje. Você vai morrer hoje. Veja, isso passou pela cabeça, ele apontou a arma, atos preparatórios, deu o primeiro tiro a atos executórios para homicídio e matou. Aí você vai ter 2 crimes de concurso material, crime de furto e crime de homicídio? Não. O furto, que é o subsidiário, desaparece. Porque já tinha até consumado. Percebeu? Naquele momento ele falou, qualquer dia eu te mato com essa arma. Consumou.
em seguida ele falou, sabe de uma coisa? Não está no mesmo intercrimes, o homicídio é outro. Não está no mesmo intercrimes. O da construção está no mesmo intercrimes. O subsidiário, não. Ok? Sabe de uma coisa? Eu vou te matar hoje. Aponta, atos preparatórios, dá o primeiro tiro, ou dá o tiro letal, dá um só, né? Atos executórios, atira e mata. Outro intercrimes. Vai responder pelos dois? Não. Vai responder só por homicídio. Entendeu, Brenda, agora? Acho que ficou melhor, não? Sim? Entendeu? Agora ficou melhor, né? Eu gosto desse exemplo do homicídio, porque ele deixa... esse exemplo é bom. Ele deixa bem nítido quando o crime é subsidiário e a ameaça é subsidiária implícita. Diferente aqui do 132... que está nítido, né? Porque quando você pegar isso, quando você estiver estudando para o exame da ordem, veja bem, no parágrafo, no preceito secundário da pena do 132, está lá, 3 meses a 1 ano, pena bem pequena, G-crime, vírgula, se o fato não constitui crime mais grave. Isso não está escrito no crime de ameaça, ele é um subsidiário implícito, né? Vamos ver o princípio da alternatividade, que está aqui, não soluciona o conflito, não tem nada a ver, são 3 dos princípios que solucionam o conflito aparente de normas, porque aqui ele falou lesão corporal e homicídio em concurso material, né? Está colocando as 2 normas no cúmulo material, no enunciado. E essa alternatividade não tem nada a ver. O que é essa alternatividade aqui? Ela não é solução para o conflito aparente de norma. É quando você pega, que nem aqui no artigo 163, vocês pegam, que é o crime de dano, vocês pegam 3 núcleos, olha, é alternativo. Não tem nada a ver com o conflito aparente de norma que aparece no enunciado. Nada a ver aqui. Olha aqui o dano, que é 163, tá? Tem 3 núcleos, destruir, inutilizar ou deteriorar. Então, tá aí, é essa alternatividade, é isso que equivale, esse é um crime alternativo, de conteúdo variado ou alternativo. Não tem nada a ver com o que ele colocou aqui, então não é mesmo. C, apenas pelo crime de homicídio com base no princípio da especialidade. Não é o princípio da especialidade, é o princípio da construção, porque o da especialidade... A norma especial afasta a incidência da geral. Por exemplo, né, nós já vimos isso. Eu tenho aqui o homicídio. O que diz o homicídio? Matar alguém. Só tem 2 elementos. Em direito penal, nós não falamos palavras, nós falamos elemento. Então, o homicídio tem 2 elementos no preceito primário. Matar alguém, só. E aí eu tenho o infanticídio. O infanticídio é o artigo 123. O artigo 123 fala: matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. Pergunto, matar tem no homicídio? Tem aqui? Tem. Alguém que está no homicídio tem aqui no infanticídio? Sim, o próprio filho é alguém, é um ser humano. Então, o infanticídio tem o que tem no homicídio. O homicídio é o genérico, basicão, matar alguém, e o infanticídio é o especial, vai se resolver pelo princípio da especialidade. Por exemplo, né, se o doutor Richard estiver de plantão e receber um caso que matou o próprio filho em estado puerperal, ele não vai colocar no geral, ele vai colocar no especial, pelo princípio da especialidade, o enquadramento. Por quê? Porque o infanticídio, ele tem especializante, que o estado puerperal é o que diferencia, é especial, né, para esse caso, por isso que ele vai ter que usar esse caso. Se ele não usar no enquadramento, o promotor modifica, pode dar outro enquadramento. E se o promotor não modificar, o juiz, não sentenciar, modifica. Se não modificar, pode recorrer, falar, não, espera um pouquinho. A doutora Jéssica vai falar, a minha cliente tem que ser
responder por infanticídio, ela matou em estado puerperal, vai recorrer com certeza, né? Esse é o princípio da especialidade, e aqui fala pelos crimes de lesão corporal e homicídio em concurso formal. Também não é concurso formal, não é? Como o promotor colocou lá em concurso material, aqui também não é concurso formal, porque, na realidade, o agente, ele não está na mesma sequência, né? Ele está na mesma sequência, no mesmo iter crime, vai ser absorvido, como quando atira, pega a pele, absorve, quando entra numa residência, absorve a invasão de domicílio. É consunção mesmo, a resposta está certa. Vamos para outra questão, é a questão de 2019 também. Regina da Luz é o seu primeiro filho, Davi. Ah, agora já respondi, agora já falei, ó. Agora já falei, não adianta. Eu esqueci que eu tinha colocado aqui, mas tudo bem. Regina da Luz, seu primeiro filho, Davi, logo após realizado o parto. Ela, sob a influência do estado puerperal. Comparece... mas aqui é bom, que é ótimo. Comparece ao berçário da maternidade no intuito de matar Davi. No entanto, pensando tratar-se de seu filho, ela, com uma corda, asfixia Bruno, filho recém-nascido do casal Marta e Rogério, causando-lhe a morte. Descobertos os fatos, Regina é denunciada pelo crime de homicídio qualificado pela asfixia, com causa de aumento de pena pela idade da vítima. Diante dos fatos acima narrados, o advogado de Regina, nas alegações finais da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, deverá requerer, alternativa A, o afastamento da qualificadora, devendo Regina responder pelo crime de homicídio simples, com causa de aumento diante do erro de tipo. Alternativa B, porque ela trocou as pessoas, né? Alternativa B, a desclassificação para o crime de infanticídio diante do erro sobre a pessoa, não podendo ser reconhecida a agravante pelo fato de quem se pretendia atingir ser descendente da agente. C, a desclassificação para o crime de infanticídio diante do erro na execução, aberratio ictus, podendo ser reconhecida a agravante de o crime ser contra descendente, já que são consideradas características de quem se pretendia atingir. D, a desclassificação para o crime de infanticídio diante do erro sobre a pessoa, podendo ser reconhecida a agravante de o crime ser contra descendente, já que são consideradas características de quem já se pretendia atingir. Antes de responder, antes de vocês vão pensando, vamos ver aqui nesse material que nós vimos hoje, né? Deixa eu ver aqui, aonde eu coloquei, aqui, né? Vamos voltar lá no erro sobre a pessoa, erro em persona. Olha lá, é aquela primeira apostila sobre o erro, sobre crimes aberrantes, né? O erro sobre a pessoa é o erro em que o agente executa corretamente o crime. Não houve aberratio ictus, como está constando ali. Por que não houve? Porque não houve erro. Ela foi lá, né? Erro de execução, não. Ela foi e executou aquela pessoa que ela achou que fosse, mas ela não errou, né? Ela errou quanto à pessoa, não com referência à execução. O erro sobre é o erro que a gente executa corretamente o crime, equivocando-se a representação da vítima, ou seja, mata uma pessoa acreditando ser outra. Não confundir com aberratio ictus, nessa o erro acidental de execução de pessoa para pessoa. Ocorre quando o agente, por acidente ou erro no meio da execução, atinge pessoa diversa da que pretendia atingir. Mas é na execução. Tá mirando, por exemplo, tá mirando a pessoa certa, é ruim de pontaria, acerta outra pessoa. Então, aqui, inclusive, a gente colocou, olha aqui, imagine a situação hipotética em que uma mãe, sob a influência do estado puerperal e logo após o parto, dirija-se ao berçário e asfixia o bebê, acreditando ser o seu filho recém-nascido. Após o óbito, constata que asfixiara o bebê de outra mãe.
o crime será de infanticídio, não é? Então, claro que não pode colocar agravante nenhuma, porque já está tudo isso, agravante não pode entrar, porque essa situação já está, o delito especial afasta a incidência pelo conflito aparente de norma da norma geral. Essas agravantes sobre descendente e ascendente estão na parte geral, não pode ser aplicada 2 vezes, porque haveria um bis em idem, né? Ela já está aqui, no infanticídio. Matar sobre a influência do estado puerperal o próprio filho, e a pena já está aqui. Então, não dá para pegar nada da parte geral, porque a norma especial é que tem incidência. Então, como é que fica? Qual letra que vocês reputam ser a correta? Vamos lá, gente, coragem. Muito bem, Alana, muito bem, Mário. Ficou fácil, né? Ficou muito fácil, né? Olha aqui, a letra B mesmo, a desclassificação para o crime de infanticídio diante do erro, não podendo ser reconhecida agravante pelo fato de quem se pretendia atingir seu descendente. Muito bem, Tereza. Porque agravante está lá na parte geral. Mas aqui é elementar do tipo que seja o próprio filho. Vocês lembram que eu falei quando a gente estudou agravante, que se for elementar do tipo, não dá para aplicar parte especial e parte geral. Aí vocês vão falar, mas qual que eu uso? Aí sim é o princípio da especialidade. A norma especial afasta a incidência da geral, não é? Então, não dá para aplicar as duas, seria um bis em idem, né? Porque aqui está escrito, é o próprio filho. Então, não dá para aplicar também agravante lá, não dá. Agravante está afastado. É a B também, né? A resposta é a B também? Não, a resposta é a B, muito bem, tá? Vamos para mais uma, tá? Mais uma, a próxima. Pretendendo causar unicamente um crime de dano, também foi assunto de hoje, né? Pretendendo causar unicamente um crime de dano em determinado estabelecimento comercial, após discussão com o gerente do local, Bruno, influenciado pela ingestão de bebida alcoólica, arremessa uma grande pedra em direção às janelas do estabelecimento. Pelo que está dizendo aqui, quis atingir a janela, não está dizendo, sempre o enunciado das perguntas da ordem tem que trazer o que ele pretende, o caminho que ele está dando. Em princípio, seria um crime, o elemento subjetivo que está na mente do agente é provocar um dano, né? Em princípio, é isso. Todavia, sua conduta imprudente fez com que a pedra acertasse a cabeça de Vitor, que estava... A B já responderam? Nossa, que rapidez, eu nem terminei de ler, vamos lá. Todavia, Vitor, que estava jantando no local com sua esposa, causando sua morte. Por outro lado, a janela do estabelecimento não foi atingida, permanecendo intacta. Preocupado com as consequências de seus atos, após o indiciamento realizado pela autoridade policial, Bruno procura seu advogado para esclarecimento, considerando a ocorrência do resultado diverso do pretendido, que é o artigo 74, né, gente? Essa pergunta aqui, ela é o artigo 74, o resultado diverso do pretendido, exatamente. Muito bem, vocês estão na linha certa. Bruno procura, considerando tal, deverá esclarecer que Bruno, tecnicamente, será responsabilizado. Com homicídio culposo e tentativa de dano em concurso material? Não, não é. Por que não, né? Ele errou o alvo, né? Mas não seria tentativa de dano. Vai prevalecer o crime maior, não é? O dano aí ficaria como um subsidiário. Homicídio culposo apenas? Sim, perfeitamente. Essa é a resposta correta. Homicídio culposo e tentativa de dano em concurso formal? Também não. Homicídio doloso apenas? Não. Homicídio culposo. Vamos olhar o artigo 74. É exatamente
o artigo 74. Vocês viram que está lidando com coisa, né? Quando está lidando com coisa, não é o 73, é o 74. O objeto material é coisa. Resultado diverso do pretendido. Fora dos casos do artigo anterior, quando, por acidente ou erro na execução do crime, sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa, se o fato é previsto como crime culposo. Ponto. Já respondeu, não é? Agora, se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do concurso formal. Então, aqui ele colocou o concurso formal em alguma das alternativas, é a alternativa C. Mas se tivesse ocorrido, né, tentativa, o artigo 74 não manda aplicar a tentativa. Ele diz que só vai responder, é o que manda o aberratio criminis. A determinação do legislador não é punir como tentativa, se ocorresse, não ocorreu, não é? Mesmo assim, não ocorreu. Então, voltando aqui, ele fala, sobrevém resultado diverso pretendido, a gente responde por culpa, pelo crime praticado, que foi o homicídio, a pedra acertou a cabeça. Ponto, né? Ele já respondeu ali a pergunta. Se o fato é previsto como crime culposo, e homicídio culposo tem previsão. Se ocorre também, ele não manda aplicar tentativa, nada disso, porque foi uma ação só e 2 crimes, ele manda aplicar o concurso formal, mas se ocorre também o resultado pretendido. Então, para aplicar o concurso formal aqui, teria que quebrar, vamos dar um exemplo, aquele exemplo que a gente falou, atira para quebrar a vidraça e, de repente, alguém se levanta com uma ação 2 crimes, e a pedra acerta e a pessoa morre. Aí, foram 2 crimes, uma ação, e vai aplicar o concurso formal, ok? Não o concurso material, é o concurso formal. Do jeito que estava aqui, não é? No enunciado, ele não estava marcando nada, é uma outra alternativa, é a alternativa A, não é concurso material. O concurso material não é com uma ação, são várias ações, então não cabe. Não cabe o concurso formal também, porque não acertou a vidraça. E não cabe homicídio doloso, porque a pessoa não teve intenção de acertar. Muito bem, é isso mesmo. Vamos para a última questão, né? A última questão de hoje. E vocês estão de parabéns, viu? Essa pergunta é de 2017. A última que a gente leu é de 2018, né? A gente leu 2 de 2019, 2018 e 2017. Pedro, jovem rebelde, sai à procura... Lembre-se que depois eu falo, vamos ver aqui. Pedro, jovem rebelde, sai à procura de Henrique, 24 anos, seu inimigo, com a intenção de matá-lo. A pessoa avisada tem 24 anos. Vindo a encontrá-lo, conversando com uma senhora de 68 anos de idade. Pedro saca sua arma, regularizada e cujo porte era autorizado, e dispara em direção ao rival. Ao mesmo tempo, a senhora dava um abraço de despedida em Henrique e acaba sendo atingida pelo disparo. Henrique, que não sofreu qualquer lesão, tenta salvar a senhora, mas ela falece. Diante da situação narrada, em consulta técnica solicitada pela família ao advogado, né, o advogado deverá esclarecer que a conduta de Pedro, de acordo com o Código Penal, configura... Nossa, eu já vi aqui, o Eurípides marcou A, o Mário marcou C, a Brenda marcou A, a Gabriela marcou B. Gabriela, você está certa, Gabriela. Jéssica, você está certa. E vamos ver por quê, não é? A resposta certa é B. Veja, é o que o código diz, é o que a ordem diz, porque aqui eu tenho as minhas ilações com aquela
situação de concretude, não é? Aquela que eu gostaria que fosse outra teoria, mas não é. Eles adoram dar esse tipo de pergunta. Por que que é a B? Vamos ver por que que não é a A. Crime doloso consumado apenas com causa de aumento em razão da idade da vítima. Bom, primeiro que a questão da causa de aumento não é causa de aumento, é circunstância agravante. Aqui já tem um erro na A, porque a circunstância agravante é circunstância agravante, não é causa de aumento, tá? Então, já estaria errado isso. Mas, mesmo assim, olha, ele queria atingir a pessoa de 24 anos. Então, é sempre, o artigo 73 manda aplicar o que a pessoa visou. Era uma pessoa de 24 anos. O fato de ter atingido a senhora não vai redundar na circunstância agravante, que já saiu errado aqui, causa de aumento não caberia mesmo. Então, se fosse circunstância agravante, também não caberia. Por quê? Porque o alvo do agente é 24 anos, e o Código fala no artigo 73 que é para aplicar no critério trifásico a pena de acordo com o que o agente visou, né, o alvo do agente. A B, que é a resposta certa, crime de homicídio doloso, segundo o artigo, crime de homicídio doloso consumado, porque ele queria matar o Henrique, e matou, mas matou a pessoa errada. Apenas, sem causa de aumento. Não era causa de aumento, era circunstância, mas aqui está errado, colocou causa de aumento, e nós sabemos que a intenção da gente define. Errei, Pro. Ok, Mário, é a B mesmo. Então, aqui ele deveria colocar circunstância, sem a circunstância, mas, de qualquer maneira, realmente é o crime doloso consumado. Porque era a pessoa que queria atingir, não é? Tem o Henrique, 24 anos, com dolo necande mesmo. Pro, eu equivoquei com relação à idade da vítima pretendida. Muito bem. Ok, Eurípides. Crimes de homicídio culposo consumado e de tentativa de homicídio doloso em relação ao Henrique. Não é a pessoa visada. Olha lá o artigo 73. Quando, por acidente ou uso no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa. Responde como se tivesse praticado o crime contra aquela. Não são dois crimes, um só, né? Então, não é tentativa, não, realmente é crime doloso consumado. Crimes de homicídio culposo consumado e tentativa. Não tem dois crimes, aí é um só. E D, crime de homicídio culposo consumado, crime de homicídio culposo sem causa de aumento. Não é culposo porque o agente agiu com ânimos necandi, de matar, intenção mesmo. Então, a resposta correta é a B. A única ressalva que eu faço é que, se eu fosse construir a pergunta, eu não colocaria eu colocaria crime de homicídio doloso consumado apenas sem circunstância de aumento em razão da idade da vítima, porque isso daqui não é causa de aumento. Vocês, aqui aproveito para lembrar vocês que as circunstâncias aparecem na parte geral, não é? E não é fixada em percentual, que é o caso aqui. Quando se fosse aplicar, por exemplo, que acertar uma pessoa idosa, acerta, vai entrar a circunstância de aumento de pena da parte geral, ok? E não é um percentual. A causa de aumento de pena, que é no critério trifásico, a última fase que aplica, nem sempre aparece, ela vem no percentual. A gente sempre vai saber que aparece como percentual. Vamos ver lá no artigo 155, vocês vão ver que é uma causa de aumento. Olha, o parágrafo 1º do furto está escrito, parágrafo 1º, a pena aumenta-se de 1/3, está percentual. Então, essa é uma causa de aumento, porque está percentualmente, tem um percentual para aplicar. Existe uma diferença. Ela também não é tão, assim, de relevância. Mas o melhor é que a pergunta tivesse escrito. Mas é a B, a resposta que eles estavam almejando mesmo. Crime de homicídio doloso consumado apenas sem circunstância de aumento
em razão da idade da vítima. Só essa ressalva que eu faço. Mas é a B mesmo, né? Gente, vamos fazer a chamada e vamos embora? Acho que estudamos bastante, vocês já estão ficando mais fortalecidos para o exame da ordem, porque esse é o nosso alvo primordial, né, de vocês, principalmente. Eu quero que... eu passei. Vamos, vou fazer chamada pela... Obrigada, Terezinha. Eu vou fazer chamada pela ordem, tá? Não adianta falar, porque eu não consigo virar a folha, falar quando eu não chamar. Então, boa noite para todos, fiquem com Deus, continuem se cuidando. Espero que todos estejam melhorando aí, aqueles que tiveram problema, não é? Amém. Eu até queria saber do Robson se a esposa dele melhorou. Ele entrou aí, vamos ver se ele responde. Eu fiquei preocupada que ele falou que estava internada, mas vamos lá. Axa, Ana Beatriz, Ana Angélica. Axa presente. Ana Beatriz presente. E Ana Angélica. Oh, beleza, agora você deu a resposta que eu queria. Ana Beatriz Angélica faltou. Ana Angélica presente. Presente. Muito bem. Beatriz Aureliano, que bom que você também está bem. E tem, eu acho que eu tinha outras pessoas também, espero que todos estejam bem.